Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite, Lu. Boa noite, Leonardo, Lu, Jéssica, Paulo, Alexandre, o pessoal todo aí no chat já. Tava brincando aqui, a Luana, a Lupe é aqui da NECT, né? Ela queria tanto ver o workshop que ela entrou em três dispositivos diferentes aqui. Eu tenho três Luana aqui na minha lista de participantes nesse momento. Não sei o quanto tá correto versus o quanto é só um bug na lista de participantes do Zoom. Não tem como fugir, né? Nem o pessoal do Zoom escapa. Eu vou ir soltando uma enquete de warm-up, só para a gente ir conversando enquanto o pessoal vai chegando. Eu vou começar já nos próximos 2 minutos o workshop. Vou dar até umas 7h05. Enquanto isso, a gente vai dando boa noite, vou explicando como é que vai funcionar. A dinâmica vai ser bastante orientada a, a casos de uso, tá, pessoal? Então, a gente vai falar o básico de engenharia de dados, né, que não tem muito como fugir, mas principalmente sobre como a Nect pode simplificar essa parte operacional da engenharia de dados e facilitar para que qualquer time e qualquer pessoa consiga ter acesso de maneira mais fácil aos dados que são relevantes e como tirar valor deles, principalmente, né, como ativar esses dados. Eu estou falando aqui de Floripa, tá? Não sei de onde que vocês estão. Aqui está um pouco frio. Tô com um pouco de tosse também, uma tosse um pouco seca, então vocês vão me perdoando se passar muito ruído, tá? Mas sejam de novo, né, todo mundo, todos muito bem-vindos. Eu vou estar bastante de olho no chat ao longo do workshop, mas fiquem à vontade para mandar perguntas via o próprio chat, se for na interface mais fácil para vocês. Mas para aqueles que estiverem um pouco mais habituados ao Zoom e puderem usar o módulo de perguntas e respostas, facilita bastante a minha vida, tá? Porque daí fica bem na minha cara a pergunta, então fica mais difícil de eu perder ela no chat, tá? Nas últimas edições a gente tem conseguido lidar bem com ambos os formatos, mas o perguntas e respostas funciona melhor, tá bom? A ideia de hoje também é passar por bastante casos de uso, tá? Então a gente não vai se aprofundar tecnicamente em sintaxe de transformado, em SQL, nem nada do tipo, tá? Então não precisa se assustar, pelo menos não antecipadamente. A ideia é a gente ver o que que é possível fazer com dados, ter algumas ideias e despertar esse interesse nessa fagulha e esse início dessa chama aí dentro de cada um de vocês e entender o que que é possível e dar algumas ideias até de onde que a gente pode chegar, tá? Vou encerrar aqui a nossa enquete, que já teve 20% da galera participando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar os resultados com vocês, tá? Então, o que a gente estava perguntando aqui é com que frequência, né, vocês têm acesso aos dados das ferramentas que provavelmente o pessoal de CS costuma estar mais de olho ou que precisa tirar insights, né? Então, CRM, dados de analytics do produto, helpdesk, tickets, comunicação ou até banco de dados do próprio produto transacional, né? E tem aí uma boa parcela que não analisa ainda ou só quando alguém pede, uma boa parcela que faz manualmente e um terço aí está fazendo automático diário, que já é bastante legal. Então, fico bastante feliz de ver. E sobre as perguntas ali que a gente fez, né? Quanto tempo demora para responder essas perguntas? A maioria demora aí alguns dias ou não sabe responder essas perguntas. Então, espere que ao longo do workshop de hoje apareçam aí algumas ideias de como fazer isso automaticamente, tá? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Eu vou me esforçar ao máximo que tiver na minha capacidade para a gente manter o workshop dentro de 1 hora, tá? Encerrar aí por volta das 8. Mas vai ser bastante conteúdo, vai ser um conteúdo que eu considero bastante denso. É, então, se o ritmo ficar um pouco puxado, vocês vão usando o chat que a gente vai interagindo e a gente vai disponibilizar a gravação no nosso YouTube e daí vocês podem olhar com mais calma se for o caso, tá?
Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo? É a gente usar dados e inteligência artificial para automatizar processos, identificar risco de churn e principalmente potencializar o crescimento e o sucesso dos clientes da empresa, dos produtos e serviços de cada um de vocês, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos aí ao longo do workshop. B2B, um pouco B2C, um pouco mais focado em SaaS, que é a nossa realidade, mas de maneira geral os conceitos se aplicam a quase qualquer realidade, quase qualquer indústria, tá? Então, mantenha em mente que eu vou apresentar cenários específicos, mas a ideia é que eles possam ser generalizados, tá? Por que que isso é relevante? Bom, primeiro de tudo, porque normalmente esses dados estão fragmentados, né? Então, quando a gente vai precisar fazer alguma análise, dar suporte para algum cliente, dar algum direcionamento, entender se eles estão usando o nosso produto ou serviço da melhor maneira possível, se eles estão extraindo o máximo de valor, ou se a gente está oferecendo um bom serviço para eles, a gente normalmente tem que buscar essas informações em ferramentas diferentes. Deixa eu ir mudando meu rostinho de lugar aqui. É, normalmente essas informações vão estar em CRMs, em ferramentas de analytics do próprio produto, nas ferramentas de helpdesk, tickets de suporte, em ferramentas de comunicação como Slack, WhatsApp, Gmail, e-mail de maneira geral, em planilhas ou até no banco de dados do produto, tá? Então, muitas vezes, ter acesso a isso tudo, por si só já é um desafio. Eh, a gente tem um problema muito grande entre reatividade e proatividade, que é uma realidade da maioria das empresas, tá? Então a gente pode, ter esse sonho, ter esse ideal de que a gente vai fazer tudo proativamente, mas na prática, na imensa maioria dos casos, a gente descobre os problemas só quando o cliente reclama, ou pior, quando o cliente cancela o serviço, tá? Então, isso é extremamente crítico. A gente tem um problema de escala que muitas vezes é impossível atingir também, então um Customer Success Manager simplesmente não vai conseguir acompanhar uma carteira de 100, 150, 200 clientes. Claro que dependendo da realidade de cada negócio, né, esse número vai variar, né, mas vai ter um número, ao qual, manualmente você não consegue aumentar a sua carteira e simplesmente você atinge um limite onde, sem o uso adequado de tecnologia, a sua única solução é escalar time, né. E a gente sabe o desafio que é, montar a equipe, contratar, manter, reter e treinar toda essa galera. E principalmente, fazer uma tomada de decisão baseada em intuição e não em dados, né, o que acaba gerando uma falta de visibilidade sobre a saúde real da base, e muitas vezes também uma falta de visibilidade sobre as oportunidades de expansão, né. Então a gente não está nem falando às vezes só de churn, mas a gente muitas vezes pode estar falando aqui de perder a oportunidade de cross-sell ou de upsell. Então também tem essa outra ótica aí que a gente pode estar avaliando. E como que a Next ajuda a resolver isso na prática? E agora eu vou mostrar um pouco do que a Next faz, de maneira bem resumida, tá? Então, assim, não precisa assustar aqui que eu sei que o diagrama é grande, mas a gente vai passar na parte a parte naquilo que é relevante, tá? Então a Next é uma plataforma de dados que ajuda a simplificar toda a jornada de engenharia de dados, tá? Então, desde a extração dos dados até o armazenamento, o processamento e a ativação deles, através de uma série de componentes diferentes, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar aqui são sobre as fontes de dados, tá? Então a Next, através do uso de conectores customizados, permite com que vocês possam fazer extração dos dados de cada uma dessas ferramentas, tá? Então a gente tem literalmente centenas de conectores, todos eles demandam apresentam uma interface, sem necessidade de código nenhum para fazer essa extração, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso funciona. A gente oferece, formas de fazer essa ingestão desses dados de maneira agendada, né, então fazer isso diariamente, a cada hora, semanalmente, múltiplas vezes por dia, de maneira incremental, de maneira full sync, né, então toda vez trazer todos os dados, outra vez só aquilo que foi modificado, só aquilo que foi deletado. A gente salva tudo isso e disponibiliza, no que a gente chama de um catálogo, então todos esses dados vão estar, disponíveis numa interface onde vocês conseguem ver todas as tabelas, todas as fontes de dados, de onde que eles vieram, que informações estão disponíveis, quem que tem acesso, quando que foi atualizado, quantas linhas tem em cada tabela, tudo isso de maneira bastante simples.
e oferece algumas interfaces para transformar esses dados e enriquecer eles, que daí é onde a gente começa a tirar valor ali em cima. Seja através de uma interface mais focada em código, né, que a gente chama de PySpark, então é um pouquinho mais técnico, não é tanto o foco desse workshop, seja através de um módulo que a gente chama de Explorer, né, então SQL Queries, onde através do uso de inteligência artificial e linguagem natural, vocês conseguem fazer perguntas para os dados que vocês estão extraindo. A gente já já vai ver isso na prática também. Tudo isso gerenciado por uma camada de governança, então vocês conseguem definir quem que vai ter acesso a cada um dos dados e em que profundidade, né, qual a extensão que eles vão poder trabalhar com esses dados, né, seja de leitura, atualização, deleção, e tudo isso fica armazenado numa arquitetura que a gente chama de Lakehouse, que combina a flexibilidade de um data lake com a eficiência de um warehouse, tá? E a ideia final é vocês ativarem esses dados. Então, é depois que a gente consegue extrair valor e transformar esses dados, jogar de volta para uma ferramenta onde o time possa trabalhar, tá? Então, o dado pelo dado não traz valor. Ele vai começar a trazer valor quando vocês conseguem tirar insights e botar a informação na mão do time de vocês, tá? Então, quando começa a resolver a dor, seja da operação, seja do estratégico, então, para tomar uma decisão e definir para onde que a empresa está indo e onde que a gente vai investir. Esse é um pedaço do que a Connect faz, tá? Então, assim, só para a gente não se alongar aqui dentro. Quais são os desafios que a gente vai tentar resolver aqui hoje? Então, como a gente falou ali, primeiro de tudo, é a fragmentação de dados, tá? Então, sem a Nect, essas informações estão espalhadas em CRMs, ferramentas de produto, helpdesk, ferramentas de comunicação, planilhas e bancos de dados. Isso aqui são apenas alguns exemplos. E já com a Nect, a gente consegue trazer tudo isso para dentro desse lakehouse da empresa de vocês. Então, dentro desse lakehouse do workspace de vocês, né? Então, todos os dados passam a ficar padronizados e pesquisáveis com a mesma interface. Então, sejam os dados que estão vindo do HubSpot, de um Google Sheets, de um Slack, e normalmente essas ferramentas até disponibilizam, de certa maneira, uma API onde vocês poderiam pedir para o time de desenvolvimento de vocês extrair esses dados, mas eles viriam cada um num formato diferente. Então, a gente já faz todo esse processo de unificação e homogeneização para facilitar o consumo, tá? Então, aqui que seja relevante para o nosso caso. A gente vai ter conectores de CRMs, como Salesforce, Bitrix 24, Pipedrive, HubSpot, conectores de ferramentas de Analytics, né? Então Mixpanel, PulseHog, Google Analytics GA4, Amplitude. A gente vai ter ferramentas como Helpdesk, né, de Helpdesk, como Intercom, Movidesk, Zendesk, ferramentas de comunicação, como o ZAPI, que é uma abstração em cima da API do WhatsApp, Slack, Outlook, Gmail, para puxar dados de como que vocês estão se comunicando e que e-mails estão recebendo de clientes. E poder extrair os clássicos também, né? Dados de planilhas, né? Que a gente sabe que, pô, no dia a dia uma planilha resolve muita dor, né? E facilita muito algumas análises que a gente precisa fazer, com mais flexibilidade. Então, vocês também vão conseguir jogar aqui para dentro da Nect arquivos em CSV, XLSX, Google Sheets, vão conseguir jogar dados do banco de dados do produto de vocês, seja no Mongo, Postgres, MySQL, enfim, o que quer que seja que o time de tecnologia de vocês esteja usando, tá? Como que isso funciona na prática? Então, um breve demo aqui, só para a gente não deixar passar batido, o quão fácil é trazer dados de uma fonte aqui para dentro da Nect, tá? Então, aqui eu estou no nosso próprio ambiente, a gente usa a Nect para fazer toda a análise de dados e inteligência da própria Nect, tá? Então, esse aqui é um ambiente dos nossos ambientes de teste, né? Então, assumindo que eu queira aqui trazer os dados, por exemplo, do meu HubSpot, né? Então, estou usando o HubSpot da vida, no meu CRM. Eu, eu venho aqui simplesmente no fluxo de adicionar uma fonte, seleciono meu HubSpot, faço um login com o HubSpot, tá? Então, desde que vocês tenham, claro, né, permissão no HubSpot para a leitura dos dados, né? Eu consigo selecionar aqui a conta com a qual eu vou fazer essa extração. Já fiz aqui a minha sincronização e a partir de que dia eu vou puxar esses dados. Então, eu quero puxar todos os meus dados de 2025 e posso configurar alguns parâmetros adicionais aqui que estão em módulo avançado por um motivo, tá? Então, são um pouco mais avançados. Se eu quiser, não preciso nem mexer neles.
A partir desse momento, a Nect já está fazendo um processo de validação, e entendendo se as suas credenciais são válidas e, no caso de serem válidas, quais entidades dentro do HubSpot você tem a capacidade de leitura para trazer eles aqui para dentro da Nect. Todo esse processo e toda a arquitetura da Nect roda dentro da sua cloud, tá? Então, nesse momento, a gente lança uma pequena atividade na sua cloud, então toda a validação, toda a leitura de dados, todos os metadados, tudo isso fica na sua cloud. A Nect nunca lê o seu dado, tá? Então, principalmente em questão de compliance, segurança e auditoria, isso se torna bastante seguro porque o dado nunca sai do seu domínio, tá? Esse aqui é um processo que leva mais ou menos um minuto e meio. Ó, aqui ele já terminou a validação e agora eu consigo ver o que que eu consigo extrair do meu HubSpot. Então, as entidades que eu vou conseguir puxar ali de dentro são as chamadas, as comunicações, as empresas, os contatos, as pipelines, os deals que foram feitos, os e-mails que foram trocados, os forms que foram submetidos, as submissões, né, que os clientes fizeram em forms, os forms, enfim. Todas essas entidades eu conseguiria extrair aqui para dentro da Nect e transformar isso em tabelas que eu posso consumir, tá? Então, o próximo passo, né, depois de eu decidir o que que eu quero extrair, é simplesmente eu decidir aonde que eu vou salvar elas. Então, eu posso criar aqui uma layer, né, que é só uma forma de organizar é, as minhas tabelas. Então, como Workshop 04, Workshop Customer Success, por exemplo, né, Customer Success. Então, vou criar essa layer. Vou criar uma tabela que é HubSpot, para organizar essas tabelas dentro de uma pasta, HubSpot, criar a tabela. E aí eu configuro com que frequência eu vou rodar essa extração. Então, eu posso configurar aqui que eu quero rodar, por exemplo, todo dia às 6 da manhã e ao meio-dia. Então, a partir desse momento, todos os dias eu vou fazer essa extração. E quando eu voltar aqui amanhã, às 6 da manhã, eu vou ter esses dados atualizados, tá? Então, criar uma extração aqui dentro da Next é tão simples quanto isso. E o que que eu posso fazer depois que eu já tenho dados aqui dentro da Next, tá? Então, uma das primeiras, um dos primeiros benefícios que vocês vão ter é simplesmente trazer os dados de todas essas ferramentas para dentro da Next já vai ajudar vocês a centralizar essas informações. Mas o segundo benefício é diminuir o tempo para responder perguntas. O que que isso significa? Na prática, às vezes mesmo perguntas simples demoram alguns minutos ou horas, dependendo do número de ferramentas que vocês precisam acessar ou que às vezes vocês nem têm o acesso necessário. E com a Next a gente tem um módulo de exploração que permite fazer carry e SQL nessas tabelas e ter essas respostas em minutos. Mas eu não sei SQL. Não tem problema, a gente consegue fazer esse processamento através de IA com linguagem natural. O que que isso significa? Se eu quiser perguntar, por exemplo, sobre esse HubSpot que eu acabei de fazer a extração, perguntas como: quantos negócios a gente tem no HubSpot? E por pipeline, né? Às vezes eu precisaria ter acesso ao HubSpot, então mesmo o analista que está respondendo essas perguntas precisaria ter esse acesso. E às vezes a gente não tem, seja por questão de licença, seja por questão de compliance. E aqui na Next eu posso vir no nosso módulo de exploração, onde eu consigo ver todas as tabelas que eu tenho, as layers, né? Aqui eu tenho uma layer chamada HubSpot, por exemplo, e eu vejo as tabelas. Desculpa, gente. Eu vejo as tabelas que eu extraí, eu tenho os contatos, os deals, as empresas, as pipelines e os usuários. Eu não vou abrir a tabela aqui propriamente dita, para não mostrar dados indevidos, tá? Mas eu posso fazer perguntas mais genéricas, como, por exemplo, quantos deals temos no HubSpot? Então, mesmo sem saber nada de SQL, fazendo uma pergunta em linguagem natural, em português, vocês vão ver que a nossa IA gera uma query SQL que vai ser automaticamente executada e vai me retornar quantos deals nós temos no HubSpot. Então, eu consigo ver que nesse momento, né, desde a minha última extração, eu tenho 579 deals. E eu posso seguir a minha conversa. Aí, se eu quiser saber e quantos deals por pipeline, por exemplo. Então, se eu quiser saber dentro de cada pipeline do HubSpot, qual que é o número de deals que eu tenho ali dentro, né, em vez de só o número total.
Ela vai processar um pouquinho, vai estar pensando. Nesse momento, ela está lendo basicamente os metadados que a gente tem acesso e vai propor uma nova query, onde agora ela me traz que para cada pipeline eu tenho esse número de deals. Então, eu sei que para pipeline 80, 38, 92, 128, eu tenho 128 deals. Para pipeline default, eu tenho 185 deals. Para pipeline T470 F3D 4063 006E, eu tenho 67 deals. E daí aqui talvez o negócio começou já a ficar meio esquisito, né? Que é, beleza, eu entendo que nessa pipeline, com esse ID no HubSpot, eu tenho esses deals, mas o que que esse ID quer dizer, né? E aqui, às vezes, a gente já começa a encarar um pouco do que é o desafio de dados, né? Que é eu ter que entender com profundidade, às vezes, um termo técnico do próprio HubSpot para eu poder tirar algum insight. Só que às vezes eu não sei isso, e eu não tenho nem interesse em aprender, e eu só preciso tirar um insight e responder uma pergunta. Nesse momento a gente consegue tirar a vantagem do uso de IA de novo, que é, eu preciso saber o nome da pipeline, não o ID. E a gente consegue ver se a IA vai conseguir me ajudar de alguma forma. E seria bastante bacana se ela me ajudasse, né? Senão o clima ia ficar um pouco chato. Nesse momento, ela me retornou. Então, eu consigo ver que, em vez daquele ID que às vezes não me dizia nada, eu consigo entender agora que na minha pipeline de partners eu tenho 12 deals, que na minha pipeline de pré-vendas eu estou com 187, na minha pipeline de vendas eu tenho 185, na pipeline do free tier tenho 128, e na pipeline de clientes ativos tenho 67 deals. Tá? Então, a partir de uma conversa com os meus dados, eu começo a conseguir tirar perguntas. Então, essa é uma das primeiras mudanças de paradigma que a IA traz para a gente hoje, que é, eu não preciso mais conhecer com tanta profundidade os meus dados. Desde que a minha IA tenha acesso às fontes de dados, aos metadados, né? Então quais são as entidades, quais são as colunas, eu consigo conversar com a IA e a IA colaborar comigo. Tá? E tudo isso já está disponível e embedado dentro do workspace de vocês. Aqui a gente falou um pouquinho da realidade de HubSpot, mas eu poderia tentar responder outras perguntas que sejam relativas, por exemplo, ao meu produto. Então aqui eu tenho o caso da própria Nect. Como eu falei, a Nect usa a Nect para tirar insights dela mesma e melhorar o próprio produto. Então, na nossa realidade, a gente tem o que a gente chama de pipeline run, que é quando uma fonte de dado, uma transformada, uma destination é executada. E eu consigo fazer perguntas como, por exemplo, quantas pipeline runs falharam ontem? Então, eu não tenho uma interface aqui onde eu consigo ver os dados de todos os clientes, mas eu consigo fazer uma pergunta e, assumindo que eu tenho os dados dos meus produtos, entender isso. Então, por exemplo, quantas pipeline runs falharam ontem? E, de novo, a IA, com base nos metadados que ela tem sobre o meu produto, sobre as minhas tabelas, vai conseguir me retornar isso. Então, ela vai me dizer que ontem falharam, por exemplo, 87 pipelines. E eu consigo fazer algumas análises temporais, por exemplo, né? Então, e nos últimos, eu preciso saber nos últimos 7 dias quantas falharam por dia. É, vamos ver se ela vai conseguir me responder. E aqui talvez a gente tire um insight legal que talvez tenha afetado a empresa de vocês também nessa segunda-feira. Então, eu consigo ver aqui, ó, que normalmente tem falhado 80 pipelines, 30, 50, 100, 80 por dia. E no dia 20, que foi segunda-feira, falharam 740 pipelines, que deu um problema generalizado na AWS, e acabou afetando muitas empresas, inclusive a própria Next, né? Então, isso aqui é o mundo real, né? Como que isso consegue afetar e que insights a gente consegue tirar usando o próprio produto, tá? Então, essa aqui é uma das formas de vocês conversarem com os dados de vocês. Vamos lá. E o que mais que eu consigo fazer? O próximo passo é a gente trabalhar no que a gente falou ali no começo, de reatividade versus proatividade, né? Então, sem a Next, muitas vezes a gente acaba só descobrindo os problemas quando o cliente reclama ou cancela. E aqui dentro da Next, fazendo perguntas, a gente consegue tirar insights
para atuar antes disso acontecer. Principalmente vocês vão conseguir começar a fazer isso a partir do momento que vocês cruzam informações de múltiplas fontes de dados, porque até agora, talvez o que a gente tenha feito pareça evidente, porque se eu quiser saber o número de deals, né, em cada pipeline, como a gente perguntou no HubSpot, eu poderia abrir o HubSpot e olhar ali pipeline por pipeline. E talvez se eu tiver 5 pipelines seja rápido, mas se eu tiver 30 vai demorar um pouquinho, mas eu ainda consigo. Se eu tiver 100 pipelines já fica um pouco difícil. Mas e se a gente quiser começar a fazer perguntas como, por exemplo, e desses clientes que estão em cada pipeline, como é que está o uso do produto? Então, como é que eu começo a cruzar informações, por exemplo, do HubSpot para fazer uma análise de engajamento do uso do produto com os dados do uso do meu produto? Aqui a gente começa a trabalhar com o conceito que a gente chama de transformada. Então, a transformada nada mais é do que ah, um trecho de código que vai receber tabelas de entrada e a gente vai dizer o que que a gente quer tirar de insight e gerar uma nova tabela na Next com esses insights, tá? Então, um exemplo aqui onde a gente pode fazer isso. Deixa eu trazer aqui que eu acabei trocando de desktop em vez de minimizar. Aqui eu tenho uma transformada aonde eu estou trazendo numa mesma análise todos os dados do meu HubSpot, ó, então eu estou analisando as empresas que eu tenho no HubSpot, os contatos, os deals, né, os negócios e as pipelines em que eles estão, e eu estou trazendo os dados de consumo os dados de uso do meu próprio produto. Então, as atividades que os usuários fizeram dentro da Next, as destinations que eles têm, as fontes de dados, né, as sources, as transformadas e as visualizations que eles têm, e o número de execuções que eles rodaram. E a partir disso, eu estou fazendo uma análise onde eu estou consolidando todas as informações do HubSpot numa única tabela, e onde eu estou criando uma tabela que eu chamei de sumário dos clientes em onboarding. O que que essa tabela vai me dizer? Mas de maneira resumida, se vocês olharem aqui, né, não é o intuito a gente olhar para código aqui, tá? Então não precisa se assustar. Mas eu estou pegando os dados dos meus clientes, então os clientes que estão em onboarding, ó, onboarding customers, e eu estou fazendo um join, eu estou cruzando essas informações e fazendo uma grande tabela. Então eu estou pegando os dados dos clientes que estão em onboarding, pegando o número de transformadas que eles têm, o número de destination, o número de visualization, as atividades, desde quando que foi a última vez que eles usaram o meu produto, quantas pipeline runs eles estão rodando, e estou fazendo alguns filtros e análises aqui dentro, e de maneira resumida, assim, né, tá me gerando uma tabela, ah, uma nova tabela aqui dentro da Next. Eu vou mostrar para vocês através, de novo, do meu módulo de exploração, só para vocês terem uma ideia da cara dessa tabela. Mas ela vai me mostrar aqui informações como, por exemplo, né, qual que é a empresa dentro do meu produto. Então aqui eu estou mostrando os IDs, né, de novo, porque são dados de clientes, o deal no HubSpot, na minha CRM, e algumas informações de quando que essa empresa entrou, né? Então, qual que é a cohort dela, quantas fontes de dados, quantas sources ela já criou, quantas transformadas ela criou, quantas destinations, quantas visualizations, quantas atividades e quantos dias desde a última atividade. Então, aqui eu já começo a conseguir cruzar informações para começar a tirar algum insight em cima da realidade do meu produto ou do meu serviço. E a partir do momento que eu transformo, que eu crio uma transformada que faz isso, eu consigo fazer ela rodar não de maneira agendada, mas de maneira baseada em eventos. Então, aqui no meu caso, eu configurei ela para sempre que o meu HubSpot sincronizar e os dados do meu Postgres, que é o meu banco de dados do meu produto, sincronizarem, roda isso aqui automaticamente. Então, faz essa análise automática. E a partir de agora, sempre que eu quiser fazer alguma análise em cima desses dados, eu posso vir aqui no meu módulo de exploração e olhar para elas. Eu posso querer olhar, por exemplo, eu quero ver somente as empresas que já estão há mais de 5 dias no mesmo estágio, então que não teve alguma mudança na minha CRM. Então eu consigo vir aqui e fazer um filtro. Então, where, days, in, stage,
maior ou igual a 5, né? Então aqui eu estou vendo, por exemplo, uma empresa que acabou de chegar. Talvez eu não queira ver isso. Queira ver só quem está parado, quem que eu tenho que agir, talvez tirar algum insight, entrar em contato. E agora eu já vejo que essa empresa não está no meu filtro. E talvez usar isso para o meu, pro meu CS, saber quem que ele vai priorizar atendimento, com quem que ele vai falar, que empresa que precisa de mais atenção, e para ele poder saber que empresa que está demandando ou que empresa que eu posso deixar para falar amanhã ou semana que vem, ou nem entrar em contato, tá? Isso tudo vai entrar numa regra de negócio que cada empresa tem que definir a sua e o que que é relevante ou não, tá? Só que qual que é um desafio aqui, né? A gente ainda está falando de, pô, tem esses dados na Nect, mas a gente está falando de entrar na Nect para responder essas perguntas e, pô, será que toda vez esse é o melhor caminho? E a resposta é não, tá? Então, assim, o que que a gente sente e vê na prática, onde que o dado tira o maior valor? Quando a gente ativa esses dados para as equipes. Então, em vez de esperar que as pessoas e as equipes façam as perguntas, muitas vezes a gente já definir que perguntas valem a pena ser respondidas, responder elas e entregar esse dado no canal que é mais adequado. Na Nect, a gente faz isso através de um outro módulo chamado Destinations. Ele funciona como as fontes de dados. Então, da mesma forma que a gente decide de onde que a gente vai extrair os dados, através da Nect você consegue decidir para onde que você vai enviar esses dados. Tá? Então, eu consigo, novamente, voltar aqui na Nect, venho aqui no meu módulo de Destinations e criar um destino para onde eu vou enviar esses dados. Então, eu posso vir, por exemplo, no Slack. Então, eu quero mandar esses insights que eu estou tirando todo dia para o meu Slack. Então, eu venho aqui, faço autorização com o Slack, decido que tabelas eu vou mandar, que mensagem que eu vou incluir e consigo, através desse módulo, fazer com que as pessoas não precisem vir até a Nect para receber esse dado, mas sim enviar para o Slack. Tá? Então, ó, puxo os dados do HubSpot, puxo os dados do meu Postgres, faço a minha análise, mas em vez de deixar esse dado limitado dentro da Nect, eu entrego ele no Slack, que é onde meu time está trabalhando. Pô, minha empresa não usa o Slack. Tranquilo, né? A gente pode entregar no Microsoft Teams, pode entregar no Discord, pode entregar no WhatsApp, pode entregar por e-mail, pode entregar de volta na CRM. Então, tem uma série de destinations onde a gente consegue ativar esses dados. Como que isso funciona na prática? De novo, estou trazendo exemplo aqui de como que a Nect usa a própria Nect para ativar esses dados. E aqui tem um exemplo real, ó. Então, ontem, às 1h40 da manhã, a gente faz essas extrações por volta da meia-noite para ter os dados do dia anterior. Depois faz as transformadas, depois ativa as destinations, né? Então tem uma sequência de operações que precisam acontecer. Mas por volta de 1h40 da manhã, esses dados chegaram no meu Slack, tá? Então, a partir daqui, o nosso time consegue avaliar, né? Então, a gente tem aqui algumas regras de prioridade, quais clientes que a gente precisa entrar em contato hoje, e dar mais atenção, tá? Então, a gente entrega esse dado dentro do próprio Slack, que é onde as pessoas estão trabalhando. Então, quando as pessoas começam a trabalhar, abrem esse canal, vê o que precisa ser feito e, pô, foca naquilo que vai trazer mais valor para aquele dia. Como que isso é relevante? Pô, especialmente para Customer Success Managers, para o pessoal de liderança, vocês conseguem definir essas regras e gerar isso automaticamente para o time de vocês, tá? Então, em vez de depender da análise de cada analista, né, de fato, vocês conseguem já trazer isso mastigado, já trazer isso pronto, preparado para ação. Tá? Então, em vez de ter que esperar um processamento individual de cada pessoa, vocês entregam isso pronto e a pessoa parte para ação direto, tá? O que que a gente pode fazer? Pô, um outro exemplo, né? Então, quero ver um funil de conversão do meu HubSpot para entender onde que as pessoas estão travando e onde que eu posso melhorar meu produto. Estou extraindo os dados do HubSpot, mas agora eu quero ativar no módulo de visualização, num Metabase, no Looker Studio, no Power BI. O BI que funcionar e for mais relevante para a realidade de vocês. Aqui na Next a gente tem usado Metabase, a gente estava usando o Looker e agora a gente está migrando para o Metabase. E aqui vocês conseguem ver como é que está a conversão dessa pipeline, né? Então, né, de uma pipeline específica
através dos estágios, eu consigo ver o tempo médio, né? Então, pô, nessa etapa que as pessoas estão caindo um pouco mais a conversão, então talvez eu tenha que melhorar em como que eu estou lidando, processo, comunicação, isso pode entrar na minha régua de prioridade. Consigo ver o tempo médio que as pessoas estão passando em cada etapa. Então, pô, talvez aqui na parte de setup da cloud a gente consiga melhorar nosso processo, deixar mais simples. Na parte de conseguir criar uma pipeline completa, com sucesso, que no nosso caso é a pessoa ter uma fonte de dados, uma transformada e uma destination ou uma visualization. Então, ter as três para atingir esse nível, estão levando em média 6 dias. Pô, será que a gente não consegue reduzir, chegar mais perto, deixar o produto mais simples, trazer casos de uso que já vêm mais preparados, mais filtrados? Enfim, né? Daí os insights e direcionamentos, cada empresa vai ter o seu e vai fazer sua própria análise, né? Aqui é mais uma ideia do que vocês podem alcançar e como que a Next pode orquestrar isso tudo, e automatizar todos esses insights para vocês. E eu trouxe aqui um outro exemplo que eu queria mostrar para a gente tirar ainda mais insight de IA, né, que é fazer uma análise de churn, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho ah, um, um exemplo que eu trouxe, que é, pô, quero entender, baseado nos dados de comunicação e vendas e onboarding de um determinado cliente que eu estou trazendo do meu Pipe Drive, o uso desses clientes no meu produto. Vou fazer um consolidado do uso das features, que é o que a gente já estava fazendo. Depois disso, eu quero fazer uma análise do uso e ver um risco de churn. E, por fim, mandar isso por e-mail para alguém. É possível fazer isso tudo? Pô, não só é possível, como eu trouxe um exemplo aqui prontinho, só para mostrar para vocês o quão simples isso pode ser. Aqui eu tenho uma tabela de dados falsos, tá? Então, assim, só para mostrar como é que é a cara desses dados, mas vocês vão ver que é muito similar à estrutura da tabela que eu tinha mostrado para vocês, tá? Então, aqui, ó, tem aí as empresas, tá? Então, essas aqui são empresas falsas, tá? Gonzalez, Harrison, Spence, George Group, enfim. E eu tenho aqui os dados de uso do meu produto. Então, pô, número de transformadas, número de fontes, número de destinos, quantas runs executaram, quantas carries as pessoas fizeram, quantos usuários tem na empresa desde que ela entrou, quantos ainda estão ativos, quantos ainda existem, né? E quantos que ativamente usaram o produto, tá? E com base nisso, eu crio uma transformada que lê esses dados já consolidados e aqui eu uso a OpenAI para fazer essa análise para mim. Então, pô, às vezes a gente está falando de fazer uma predição e análise de churn como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, pô, preciso saber machine learning, preciso saber Python, preciso ser super profundo, super técnico. E, assim, de maneira bem transparente, para fazer uma análise super profunda, com boa previsibilidade, com reprodutibilidade, seria o ideal? Com certeza. A gente sabe que a realidade de todas as empresas tem um profissional que conseguiria fazer isso? Não é. Então, tipo assim, não adianta a gente se enganar. Só que com o uso de IA, a gente já consegue ter um resultado bastante satisfatório com bem pouco esforço, tá? Então, vocês vão ver que aqui eu fiz uma transformada de 70 linhas de código, tá? Então, literalmente, são menos de 70 linhas e a gente tem um workshop inteiro, onde a gente mostrou isso. Existem vídeos no nosso YouTube também mostrando como fazer isso. Mas de maneira bem simples, o que que eu estou fazendo? Para cada linha nessa minha tabela, eu estou passando isso como entrada para minha IA, então eu estou falando com o ChatGPT, e eu estou explicando para ela, ó, você é um analista de dados, que vai analisar os dados de engajamento dos meus clientes e fazer uma análise de churn. Responda nesse formato, então faça uma análise e me dê um score de 1 a 10, onde 1 significa que tem pouca chance de churn e 10 significa que a chance de churn é alta. A sua análise precisa ser feita em português. Isso aqui é tudo que eu falei para ela, tá? Então, assim, imaginem que com base nessas tabelas e com aquele prompt, eu estou gerando uma nova tabela, onde eu estou pedindo para ela me mostrar que clientes, né? Então, aqui eu tenho uma nova tabela que me mostra o cliente, a análise que foi feita e qual que é a chance de churn. Então, aqui tem um cliente, por exemplo, com chance de churn 9, ó, que é a Your Bar Bad Sign.
que foi a análise? Ela me falou o seguinte: o cliente está no plano Growth e apresenta utilização de créditos moderada, com 53,94 créditos gastos. O número de transformações, que é 24, 8 fontes e execuções, indica um certo engajamento. No entanto, não há destinos configurados, o que pode sinalizar o uso incompleto da plataforma. Então, as pessoas provavelmente não estão ativando os dados, que é o que a gente falou até agora há pouco, né? Mandar para um destino, para visualization. Ó, ela complementa. A atividade recente é baixa, sendo que há 56 dias desde a última atividade e apenas um usuário ativo. Ou seja, tem somente uma pessoa usando, não estão ativando os dados e faz mais de 50 dias que eles não usam. Então, esse afastamento sugere desinteresse ou abandono iminente, portanto, o risco de churn é alto. Pô, faz sentido. Vamos ver um outro aqui que ele deu nota baixa. Ó. O cliente está no plano Growth e apresenta um bom nível de atividades recentes, com 73 execuções e 48 atividades. O uso de créditos indica bom engajamento, no entanto, apenas um usuário ativo, e o último acesso foi há 5 dias, o que pode ser um indicativo de alerta. Apesar disso, né, o volume de transformações, fontes e destinos sugere que o cliente extrai valor da plataforma. O risco de churn é moderado, principalmente devido à pequena base de usuários e interrupção recente nas atividades. Então, o que a gente pode entender aqui? Pô, com um prompt bastante simples, a gente já conseguiu tirar insight. E, obviamente, vocês podem ver que esse prompt está super simples, tá? Então, assim, a gente tem espaço aqui para trabalhar e melhorar. Só de trabalhar no prompt e melhorar essa análise. Tá? Então, mantenham a cabeça aberta sobre o que isso aqui poderia trazer, além de uma análise só do próprio churn, como eu trouxe aqui para vocês, tá? E imaginem que isso aqui poderia, como eu falei, né, ser ativado por e-mail, mas a gente poderia categorizar por CS, né? Então, por pessoa, quem que está na carteira dela, quem que está com risco de churn mais alto, e gerar uma lista que ativa para cada pessoa do meu time de CS, quem que ela tem que entrar em contato ou tomar alguma ação. Ou até se tem alguém com um risco mais alto, que o meu Customer Success Manager vai ter que entrar em contato, talvez fazer uma chamada, marcar algum treinamento, dar algum desconto, entender se existe esse risco de churn ou não e até alinhar como que isso pode afetar a receita da empresa nos próximos meses. E muito mais dá para atingir o Anect, tá? Então, esses são alguns exemplos práticos, mas, pô, da mesma forma que a gente fez ali a identificação de risco de churn, a gente poderia imaginar que a gente faz a mesma análise, tá? Então, puxa o dado do meu Pipe Drive, puxa o dado de consumo do meu Postgres, faça um consolidado do uso do produto. Só que em vez de fazer um prompt onde eu estou perguntando sobre risco de churn, eu posso perguntar quem que está consumindo mais ao longo do tempo, né? Como que está o consumo desse cliente hoje comparado com semana passada? Isso indica uma chance de upsell? Isso indica uma chance de um cross-sell? Então, tem algum produto similar que eu poderia estar oferecendo? Tem algum produto que eu posso subir de categoria, subir de plano? Sair de um free tier para o plano pago? Sair do plano starter para o growth? Se sim, quem que deveria entrar em contato? Pô, e talvez ativar isso já no Pipe Drive. Então, se eu identificar que tem cliente com chance de upsell, já gerar um ticket para o meu time de vendas lá dentro do Pipe Drive. Então, eu não preciso nem saber que a Connect existe. Simplesmente vai ter um card lá dentro, uma associação dentro do card que já existe, né, dentro do próprio negócio, com uma marcação, dizendo, pô, tá aqui o contexto, é por isso que a gente acredita, faz sentido, entra em contato, marca uma chamada, vê se existe essa oportunidade. Ou fazer um outro exemplo que a gente fez no workshop, no nosso primeiro workshop, fazer um resumo das conversas que a gente tem com os nossos clientes via WhatsApp. Então, aqui, a gente fez uma conversa, uma, um workshop onde a gente puxava dados através das API, que são as conversas que a gente tem com os nossos clientes via WhatsApp, e fez também, né, através do uso de OpenAI, no mesmo sistema ali que eu mostrei para vocês, uma análise onde a gente fazia um resumo das conversas que a gente teve com o nosso cliente por dia. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês como é que isso ficou. Ó. Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu fiz WhatsApp Summarized Messages, onde eu perguntei por dia e por cliente o que aconteceu, qual que foi o resumo da conversa daquele dia, e se o cliente estava feliz, positivo, né, neutro ou negativo naquele dia.
Então, pô, no dia 18 de julho, o cliente relatou um erro e foi informado sobre instabilidade no sistema. Perguntou se deveria agir manualmente após o ocorrido. Nesse dia ele estava neutro. A gente identificou duas mensagens, né, com análise de sentimento, neutro. E o que que a Nect poderia ter feito melhor? Pô, a gente poderia ter explicado de forma mais detalhada se o cliente precisava ou não agir manualmente. A gente poderia ter antecipado a orientação e dizer os próximos passos. Um dia que foi mais positivo, o cliente relatou problemas, mas as soluções apresentadas pela equipe funcionaram. Ele agradeceu e demonstrou satisfação com o suporte. Um dia que foi mais negativo, o cliente agradeceu pelas informações e fez sugestões, mas demonstrou frustração ao perceber a necessidade de atraso nas tentativas de login. Então, isso tudo significa o quê? Pô, eu consigo fazer análise de como que o meu time está atendendo, do que eu poderia ter feito melhor, se o meu cliente está satisfeito ou não está, se ele está feliz, como que ele está, em vez de depender de, às vezes, ferramentas que a gente costuma fazer muita análise, a gente conta muitas vezes com NPS, por exemplo. Mas a gente sabe que, às vezes, a taxa de resposta é muito baixa, as pessoas não abrem, as pessoas não respondem, ou não são 100% transparentes. Agora, pô, quando eu analiso a conversa real, o negócio já começa a ficar bem diferente, tá? E isso aqui, a gente fez a análise só em cima do grupo que a gente tem com o cliente no WhatsApp. Mas eu poderia cruzar informação de outras fontes. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é, por exemplo, análise do número de menções de concorrentes nas comunicações que a gente tem com os clientes. Pô, então, será que os nossos clientes estão achando algo ruim e estão mencionando, pô, eu queria tal feature que tem na empresa concorrente X. Ah, mas a empresa Y faz desse jeito e vocês não fazem por quê? Eu vi que a empresa Z já lançou tal funcionalidade e ainda não tem. Quando que vocês pretendem implementar? Então, talvez isso aqui seja um termômetro do quanto que os clientes estão olhando para a concorrência e talvez isso seja relevante. Mas no mesmo exemplo ali de resumo de conversa, eu poderia trazer os dados da comunicação que eu estou tendo com os meus clientes no HubSpot, do que eu conversei com eles no WhatsApp, do que eles abriram de ticket, como que eles estão interagindo com o produto, o que eles estão tendo de dificuldade, o que eles estão reclamando, ou não, ou falando bem, né? E como que eles estão se comunicando com a gente por e-mail, e fazer uma análise dessas menções de concorrentes. E, de novo, ativar isso por um gestor, por uma liderança, para, pô, diariamente, uma vez por semana, entender que ferramentas que os meus usuários estão comparando o meu serviço com, né? E que funcionalidades que eles talvez estão sentindo falta e a gente não está oferecendo, o que está sendo difícil, e fazer tudo isso de maneira automática. Alguns exemplos adicionais. Pô, fazer análise de ticket de suporte como indicador de saúde. Então, eu ver o volume de tickets, o tipo do ticket que está sendo criado e o sentimento do cliente está expressando, né? Na forma que ele se comunicou, fazer uma correlação entre aumento de ticket e churn, gerar um alerta quando o padrão de ticket muda drasticamente para um determinado cliente. Pô, então um cliente que nunca levantava ticket, ou sempre levantava, sei lá, um, dois tickets por semana, mas normalmente os tickets eram de feedback de produto, e nas últimas 3, 4 semanas, pô, toda semana ele está reclamando de alguma feature que está falhando, de alguma coisa que está atrasada, de alguma coisa que está faltando. Pô, então talvez isso seja um indicativo de um potencial churn. Fazer o monitoramento de campeões e stakeholders. Essa aqui é uma que eu acho muito interessante, a gente costuma fazer de maneira muito intuitiva, que é a seguinte, pô, dos nossos clientes, né, principalmente para B2B, quando você atende uma empresa, quem que são as pessoas que estão usando o produto, quem que são as pessoas que decidiram comprar o produto e quem que são as pessoas que pagam pelo produto. Então, existem normalmente pelo menos três perfis diferentes quando envolve a contratação de uma ferramenta B2B, que é quem paga, quem decide a contratação e quem usa de fato, né? E é muito importante a gente conseguir mapear e entender quem que são essas pessoas e traquear o comportamento e o uso delas dentro da nossa ferramenta. Para quê? Gerar alertas para a gente quando um desses campeões, né, principalmente os usuários que mais usam o produto, saem da empresa. Porque às vezes isso gera um risco muito grande de abandono do uso e um potencial churn. Então, identificar também se existem novos stakeholders que entraram na empresa com os quais a gente pode interagir e gerar um vínculo maior para seja estreitar a relação e aumentar a chance de upsell, seja para diminuir a chance de churn. Outro exemplo, fazer uma análise de profundidade de adoção por departamento. Dependendo da natureza do produto ou serviço de vocês, ah, é a realidade aqui da Next, pelo menos, né? Às vezes vocês entram numa empresa em um determinado departamento e vão se espalhando ali por dentro. Então, pô, quais áreas da empresa do cliente estão usando o meu produto e estão tirando o valor dele? Quais departamentos que não estão usando?
e a gente tem a oportunidade de entrar, como é que a gente engaja essas pessoas, quem que são os stakeholders com quem a gente pode conversar para mostrar como que a gente traz valor ali dentro, como que a gente gera um mapa de penetração dentro dessas empresas para entender que caminhos a gente pode seguir. Pô, então na realidade da Next a gente vê que a gente consegue entrar com mais facilidade nos times de Heavy Ops, por exemplo. Pô, então marketing e operações. Pô, depois a gente consegue entrar com mais facilidade nos times de Customer Success. Depois a gente consegue entrar em vendas, pré-vendas e vendas. Depois a gente consegue entrar no financeiro. E só depois que a gente consegue entrar nos times de tecnologia e produto. Tô inventando aqui, tá? Pô, então talvez se uma empresa está entrando, não faz sentido a gente falar já de largada com os heads de engenharia, porque a gente vai ter mais sucesso se a gente entrar lá no Heavy Ops primeiro. Então, entender qual que é o padrão de uso e departamentos, como é que eles consomem a minha ferramenta, o meu serviço, pode ser relevante para a minha realidade. Fazer uma análise de correlação. Desculpa, gente. Fazer uma análise de correlação entre onboarding e retenção. Então, quais passos do onboarding geram mais impacto na retenção? Que funcionalidades trazem mais valor? Como é que eu faço as pessoas usarem de maneira mais fácil, tirar valor mais rápido? Qual que é o tempo ideal de onboarding por segmento? Pô, então, às vezes também, dependendo do perfil do meu cliente, eu entendo que as empresas que vêm o setor financeiro têm uma adoção mais rápida. Já as empresas que vêm do setor de imobiliária, o tempo de adoção é um pouco mais lento, porque tem um perfil técnico diferenciado. Então não adianta eu colocar a mesma régua de comunicação e expectativa para as empresas que vêm do ramo imobiliário, com as quais eu tenho com as empresas que vêm do setor financeiro. Então, às vezes, eu vou estar bombardeando de comunicação e aquilo vai ser desgastante, aquilo vai saturar a empresa. Ou não, pô, talvez eles precisam de um auxílio maior. Então, eu consigo mensurar através do uso e clusterização e segmentações, e principalmente identificação de perfis similares, qual que é a melhor forma de a gente se comunicar com cada um desses times? Qual que é o melhor momento de convidar para uma chamada? Qual que é o melhor momento de tentar fazer uma conversão de um plano gratuito para um plano pago? Então, entender que nem todo cliente é igual e que eu não preciso atuar da mesma forma com todo mundo. De maneira geral, né, fazer uma otimização contínua do processo. Trouxe aqui um último exemplo, eu acredito que esse é o último, tá? Que é a identificação de power users. Então, quem que são os usuários que mais usam o nosso produto, né? Quem que são os evangelistas, aqueles que realmente gostam do produto e ativamente vão falar bem, vão defender a gente dentro da empresa deles, né? Então, pô, fazer um score automático desses usuários com base na frequência que eles usam o app ou o serviço, nas features que eles usam, no engajamento que eles têm dentro do produto, via comunicação, via feedback. Trouxe aqui um exemplo, o usuário que usa o app 5 vezes por dia, que compartilha conteúdo, que dá NPS alto, e fazer ações que aumentem esse engajamento, como convidar para um programa de embaixador, dar early access para funcionalidade nova, dar algum bônus, algum brinde, chamar para algum evento, dar algum ticket, enfim, né? Daí a criatividade fica do lado de vocês. Ou aqui, né, trazer o momento ideal para solicitar um review ou rating, né, numa plataforma, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado aqui pelo caso de, pô, uma coisa que me deixa muito agoniado. Acabei de instalar um aplicativo, um momento que eu abri o aplicativo já veio um pop-up me pedindo para dar permissão para o aplicativo mandar notificação. Pô, você nem trouxe valor nenhum ainda e você já está pedindo para dar notificação, para receber e-mail, já está pedindo review. A gente sabe que, cara, não é o melhor momento, sabe? Então você identificar quando que é o melhor momento, como é que está o engajamento do usuário, pô, depois que ele teve uma interação positiva, depois que ele teve alguns dias de interação positiva, que as coisas estão funcionando, aí sim a gente pede para ele trocar de plano, aí sim a gente propõe um upsell, aí sim a gente propõe uma chamada com o time de vendas. Agora, pô, se eu for chamar um usuário que está no plano gratuito para uma chamada de vendas, sendo que nos últimos 3 dias, nos últimos 7 dias, tudo falhou, tudo deu errado, a chance de isso virar uma conversão é praticamente nula, né? Então, a chance do cliente reclamar, né, do time de CS ter alguma chance de atuar é muito baixa. Então, como é que eu faço isso de uma maneira mais automatizada e mais inteligente, tá? Então, esses são alguns exemplos, de novo, gente, assim, mais genéricos, mais gerais, mais conceituais, só que é possível fazer muito mais, tá? Então, tudo isso é possível fazer na Next já hoje, com ferramentas, com demanda de codificação extremamente baixas. A gente lançou hoje o nosso Free Tier,
Então, é possível vocês entrarem na Nect agora, criar uma conta gratuita, botar tudo isso para rodar, tá? Então, sem necessidade de botar o cartão de crédito na Nect, nenhum, tá? Então, vocês conseguem fazer tudo isso de maneira gratuita. Tudo isso ainda vai rodar na cloud de vocês, então ainda é preciso que vocês tenham uma conta de cloud para a gente poder operacionalizar isso no seu provedor, tá? Então, de maneira segura, de maneira que os dados fiquem sob seu domínio, sob seu controle. Mas do lado da Nect, a gente oferece um plano agora onde vocês podem ah, testar, usar, extrair valor. E quando a gente entender que é o momento certo de marcar uma chamada, de entender o produto, de apresentar para vocês os próximos planos e funcionalidades, aí sim a gente vai contar com vocês, tá? Eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês. Fiquei super contente de poder compartilhar um pouco da Nect desses casos de uso. Vou compartilhar com vocês agora uma pequena pesquisa de feedback, então aqui no próprio chat. Opa, acho que eu compartilhei só comigo mesmo, peraí. Vou compartilhar para todo mundo. Deixa eu mandar novamente. E eu vou estar aqui nos próximos minutos, ainda disponível para responder perguntas que vocês tenham, pelo que eu vi no chat aqui, ao longo da apresentação, ainda ninguém mandou. Mas, caso vocês tenham alguma pergunta agora. Aqui, desculpa, no módulo de QA tem duas perguntas aqui, ó. Então, uma pergunta anônima. Existe a possibilidade de incluir em novos sistemas para integração, caso que os OMOS não estejam disponíveis? Com certeza, tá? Então, a gente vai criando muitos conectores ao longo do tempo. A gente costuma criar bastante conector sob demanda. E a gente vai entendendo, obviamente, né? Os conectores que têm demanda de múltiplas empresas vão ganhando prioridade, mas a gente cria conectores customizados e vai lançando conector novo toda semana, tá? Então a gente lança aí de 2 a 4 conectores novos por semana, tá? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Q&A. Sumiu a minha janela de Q&A. Só um momento, galera. O Zoom às vezes dá essa bloqueada aqui comigo. Mais uma pergunta. A plataforma. Deixa eu só ver se eu acho aqui um info aqui para mostrar para vocês. Outra pergunta aqui da Lupe. A plataforma consolida dados de diferentes fontes, o que é ótimo. Gostaria de entender se ela possui mecanismos que não dependam de PySpark, que lidam com casos em que atributos semanticamente iguais aparecem com nomes diferentes entre as fontes, não existindo uma chave primária para correspondência. Exemplo, uma tabela do HubSpot e outra tabela do Freshdesk possuem um campo cliente, mas há pequenas diferenças na escrita do nome do cliente, que seria o parâmetro em comum entre essas tabelas. Tá? Essa é uma pergunta excelente, Lu. É, e é um desafio muito grande de dados de maneira geral, tá? Então, esse é um desafio que a gente chama de Entity Resolution, tá? Então, é você entender que existem dados em ferramentas diferentes que não necessariamente têm uma correspondência direta entre si, tá? Então, a gente tá lançando uma funcionalidade justamente de Entity Resolution que permite você correlacionar tabelas diferentes e a gente faz uma transformada automática. Então, você só precisa dizer quais são as tabelas e o que que você está comparando ali. Pô, então, são pessoas? Então, provavelmente os atributos que a gente vai olhar são primeiro nome, sobrenome, nome completo e e-mail. E a gente vai entender, dentro dessas duas tabelas, dentro dessas duas fontes de dados, que coluna que tem esse tipo de informação e qual que é a correlação entre elas e qual que é a probabilidade de duas pessoas em cada uma dessas ferramentas serem a mesma. E a gente traz de maneira bem direta que a Luana Pereira com o e-mail luana@nect.com provavelmente é a Luana Pereira com o e-mail luanapereira@gmail.com. E tem uma taxa de probabilidade de 97% de serem a mesma pessoa. Tá? Então, assim, tem uma funcionalidade específica para isso, tá? Outra pergunta. As informações de conversa com o cliente, como as do WhatsApp, e-mail, etc. É possível gerar essa análise por integração com Meeting Note Takers, por exemplo? Ah, de maneira geral, independente da ferramenta que gerou esse dado,
assumindo que a gente tenha um extrator para essa ferramenta, é possível. Então, se o Meet Note Taker te gerar uma série de docs no Google Drive, por exemplo, a gente tiver o extrator de Google Drive ou Google Docs, a gente vai conseguir fazer isso sem problema nenhum, tá? Então, não é uma limitação. Tá? Então, sobre a primeira pergunta de conectores customizados, só queria compartilhar esse pequeno gráfico aqui, ó, para dar mais ideia. Ó. Esse aqui é o número de novos conectores que a gente desenvolveu ao longo dos últimos meses, tá? Então pode ver aqui que, por exemplo, aqui é de agosto para cá a gente estava com 80 conectores e agora já está com 120, tá? Então nos últimos 4 meses teve 40 fontes de dados novas, tá? Então é um número bastante expressivo, tá? E a gente está sempre colocando conector novo no ar. Mais uma pergunta anônima. Estava vendo o site de vocês. Posso ter 1 ou 1.000 usuários que vão pagar o mesmo preço? Sim, esse é uma das nossas premissas e acaba sendo um diferencial, apesar de ser algo que para a gente deveria ser trivial, mas é não cobrar pelo número de usuários. A gente quer que o máximo de pessoas diferentes possam entrar dentro da Next e usar a plataforma, porque a gente quer democratizar o acesso aos dados. E a gente acredita que para isso acontecer, as pessoas precisam ter acesso a eles, poder fazer perguntas e poder tirar insights. Isso significa que todas as pessoas vão ter acesso a todos os dados? Não, porque aí seria loucura, né? Então, quem for administrador ou quem for gerente dentro da Next, consegue limitar o que cada pessoa consegue ver ou ter acesso, tá? Então, através do módulo de governança, vocês conseguem fazer essas limitações. E outra coisa muito legal que a gente faz diferente de praticamente todas as empresas de ETL que vocês encontrarem no mundo é que a gente não cobra por volume de dados, nem por tempo de execução. A Nect, a gente tem um modelo de sucesso compartilhado de maneira geral, assim, né, podemos dizer, que a gente cobra por pipeline que executou com sucesso. Então, se uma extração puxar 1 milhão de dados, ou puxar 1.000 dados, ou puxar 1 trilhão de dados, 100 megabytes ou 1 terabyte de dados, para a gente não interessa. Uma pipeline que executou com sucesso é um crédito na Nect, tá? Então, vocês podem trazer os dados que vocês quiserem, do volume que vocês quiserem, e a gente entende que a gente está aqui para deixar esse dado disponível e acessível, tá? Para que qualquer pessoa possa conversar e tirar insight deles. Mais uma pergunta. Se eu quiser usar um mês e não gostar, pago multa? Ótima pergunta. Não tem multa nenhuma, tá? Nect não tem contrato com fidelidade. Então, o consumo é baseado em créditos e você bota o cartão de crédito, a plataforma vai estar acessível pelo próximo ciclo de cobrança, tá? Então, normalmente é 30 dias. Se você não estiver gostando do produto, você cancela a sua inscrição e é isso. Não tem nenhum strings attached, não tenho certeza da expressão em português, não tem nenhuma amarra, não tem nenhum contrato que vai te prender, tá? Uma outra coisa super legal é que como a gente faz toda a operação na sua cloud, todos os dados estão o tempo inteiro sob o seu domínio na sua cloud. Então, a partir do momento que você decida sair da Nect, não precisa se preocupar em, pô, como é que eu exporto os meus dados para eu não ficar preso aqui na Nect. Isso não acontece, porque o dado já está na sua cloud, sob o seu domínio, 100% do tempo. Tá? Então, tudo está lá na sua cloud. Você não precisa se preocupar em ficar preso, em ficar amarrado com a gente. E certamente, se você não estiver extraindo valor da Nect, obviamente a gente vai trabalhar o máximo que tiver ao nosso alcance para, através de produto, facilitar isso e garantir que você consiga tirar o máximo que for possível. Mas se você entender que não é, não é a realidade, tá tudo bem, tá? A pergunta do Alex. Se eu não tiver se eu não tiver um dado com chave primária igual em todas as fontes de dados, consigo fazer o relacionamento de alguma outra forma? Consegue, Alex. Você consegue definir regras customizadas, né? Então a parte de transformadas permite com que você crie a regra que você quiser. Tá? Então, assim, assumindo que você tem uma criatividade para correlacionar esses dados, que na sua cabeça faz sentido e você consegue traduzir isso para código,
Óbvio, e quando eu falo traduzir para código, não quer dizer que você vai ter que codar, né? Você pode vir para uma inteligência artificial te ajudar a fazer essa validação, enfim, N formas. Mas se você conseguir criar uma regrinha que faça essa correlação, a gente consegue botar em prática. Outra forma é fazer essa funcionalidade que a gente chamou de Entity Resolution, que é você diz quais são essas duas tabelas, que tipo de informação você está querendo correlacionar, e a gente vai te dizer a probabilidade de dois dados serem correlacionados. Então, assim, a gente não vai te dizer que é a mesma coisa. A gente vai te dizer, pô, com 99,9% de confiança, a gente acha que é a mesma coisa. Existe uma chance de não ser? Existe. Tá? Então, pô, podem existir dois Alex Santanas no mundo, com um e-mail muito parecido, e, cara, a gente talvez não saiba dizer com acurácia que não é a mesma pessoa, sabe? Mais uma pergunta. Então, se eu cancelar, os arquivos de dados brutos e também tratados ficam à disposição caso eu queira usar em outra plataforma. Perfeito. Isso mesmo. Fica tudo já na sua cloud, desde o dado bruto até os dados de transformadas, tudo que você viu que está disponível no catálogo, toda a Next funciona em cima da sua cloud. Então, tudo isso está na sua cloud já, tá? Então, já está lá. Você não precisa se preocupar com esse movimento de saída. Mais uma pergunta anônima. Como vocês lidam com os custos atrelados ao fluxo dos dados, orquestração, etc? Boa. A parte de orquestração é onde a Nect mais atua, tá? Então, assim, criar os recursos disponíveis e toda a infra necessária, quando que eles rodam, se deve rodar, se não deve, se tem crédito, se tem recurso disponível, se não tem, isso tudo é o que a Nect faz, tá? Só que, como eu falei, os processos rodam na sua cloud. Então, parte da premissa que a gente tem para o dado ser seu é que o dado seja também executado, esses processos rodem na sua cloud. Então, de fato, tem esse custo de processamento dos dados, tem o custo de armazenamento dos dados na sua cloud, tá? Então, a pergunta é 100% válida. Como que a gente trabalha em relação à gestão desses custos? Dentro da Nect, quando vocês configuram uma transformada, uma fonte de dados, todos os parâmetros de execução e tamanho e dimensionamento de máquina é configurável aqui dentro da Nect, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou falando que para essa transformada, eu quero rodar com uma máquina que tem 1 vCPU e 4 GB de memória. Então é um processador simples, é uma máquina pequena, e a gente sabe te dizer exatamente o custo disso por hora, tá? Além disso, a gente traqueia para todas as execuções da sua pipeline, né? Então aqui eu tenho as execuções, ó, essa pipeline aqui ainda não rodou, é uma pipeline só de exemplo. Deixa eu ver outra run. Se eu pegar aqui, ó. Essa do LinkedIn rodou 10 vezes, nossa extração de LinkedIn Ads. Ó, então, para cada uma dessas vezes que ela executou, a gente sabe dizer exatamente quanto consumiu de recursos, tá? Então, para te falar um exemplo real de LinkedIn Ads, tá? Hoje a gente fez a extração para um cliente nosso que fez exatamente essa pergunta, estava exatamente com esse receio, que é, cara, mas quanto que será que vai custar fazer essa extração? Beleza. A gente extraiu da conta desse cliente cerca de 15 mil campanhas, e o custo foi de 0,00, vou até digitar, tá? 0,006 USD. Foi de menos de 1 centavo de dólar, tá? Então esse é o custo de execução, porque a Next a gente trabalha muito com a realidade do mercado nacional e a gente entende que para a realidade da imensa maioria das empresas no Brasil, custo é mais relevante do que performance. Então, a gente poderia executar em máquinas maiores, fazer o processo talvez um pouco mais rápido? Poderia. Seria mais performático? Seria, só que talvez fosse o dobro, o triplo, o quádruplo do custo. Isso não justifica para o mercado que a gente atua, tá? Então a gente trabalha muito em otimização de custo, e uma das vantagens de você trabalhar com a Nect é que daí você pode abstrair isso e delegar essa responsabilidade para a gente, tá? Mas todos os recursos que a gente usa na sua cloud, todas as execuções têm tags específicas, então você consegue traquear exatamente quanto que cada fonte de dado, quanto que cada transformada está gastando na sua cloud. Então, assim, não é uma surpresa para você, tá? Mas eu te garanto que você teria muita dificuldade de executar isso de uma maneira mais barata do que usando a infraestrutura que a Nect cria, tá? A gente trabalha muito arduamente nessa parte de otimização de custo. Ok, entendi, valeu. Show, Alex.
Perfeito, pessoal. Não havendo mais perguntas, a gente pode encerrar o nosso workshop por aqui. Agradeço de novo imensamente a participação de todo mundo que ficou aqui até o final e foi tirando essas dúvidas. Fico super à disposição para vocês me conectarem no LinkedIn, quem quiser tirar dúvida adicional, quiser conversar, quiser trocar alguma ideia sobre ideias de como pode extrair valor dos dados, tá? É um assunto que me motiva muito, e estou muito feliz de ter passado essa última 1 hora e meia com vocês. Fechou? Boa noite, gente.